Olá pessoal, tudo bom? Conforme a gente conversou, o nosso curso de Linux vai ser ministrado na prática e vai ser utilizado os recursos da AWS, ou seja, recursos de nuvem para a gente fazer nossos laboratórios e nossas aulinhas. A questão desse tipo de recurso que a gente vai utilizar é que ele está na nuvem e é um recurso que é pago. Então, durante as aulas, começou a aula, a gente liga essas máquinas, terminou a aula, a gente desliga para gerar menos custo, correto? Ah, professor, mas como a gente vai praticar, fazer as atividades fora do horário de aula? Então, esse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como subir Linux na própria máquina de vocês, tá ok? A gente vai trabalhar com duas distribuiçõezinhas, Oracle Linux e Ubuntu, tá? E eu vou dar o passo a passo como vocês vão fazer a instalação. Vocês vão precisar de um notebook, um computador, com um recurso razoável para poder rodar essas máquinas. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, conforme a gente conversou, nós vamos fazer aqui agora a instalação de dois servidores Linux. Um utilizando Oracle Linux, que é uma derivação do Red Hat, e o outro vamos utilizar o Ubuntu, que é uma derivação do Debian. Red Hat e Debian são as duas principais distribuições Linux, tá? Para quem não sabe, são as duas distribuições mais utilizadas no mercado de trabalho. Para fazer essas máquinas virtuais, esses dois servidores, nós vamos usar um virtualizador, ok? O melhor virtualizador gratuito, na minha humilde opinião, é o VirtualBox. Então, basta a gente vir aqui no Google e digitar Download VirtualBox, Download Oracle Linux e Download Ubuntu. O Ubuntu nós vamos fazer a instalação dele com interface gráfica, porque alguns módulos do curso nós vamos precisar dar uma estudada em alguns componentes da interface gráfica e né, que é o conteúdo da prova da LPI 1, prova de certificação, que contém um tópico lá sobre interface gráfica. É bem pequeno, mas precisa. E já o Oracle Linux não, vai ser apenas tela preta, apenas linha de comando mesmo, ok? E um quarto download é o download do PUT. O PUT é uma forma de acessar essas máquinas via protocolo SSH. A gente vai tratar mais para frente sobre o que é cada um desses itens aqui que eu estou te mostrando, tá? O PUT, que é como vamos acessar essa máquina via protocolo SSH na porta 22, os SOs Linux, e a gente vai tratar um pouquinho da diferença das duas distribuições, e o virtualizador, o que é uma máquina virtual, nós também vamos conversar a respeito durante o curso, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui, download VirtualBox no Google, o link aqui do VirtualBox, né, o primeiro URL. Clicando aqui, nós vamos ver as plataformas que podem ser instalados no VirtualBox. Acredito que todo mundo aqui vai estar usando um Windows, né, na sua máquina pessoal. Então é só clicar aqui em Windows Host e vai começar o download. Eu já fiz o download previamente, então não preciso baixar. O do Oracle Linux vai ser a mesma coisa. Primeiro o Linux aqui, do site da Oracle. E vamos escolher aqui a última versão, a 8.5, a ISO completa. Só clicar também e começar o download. E para finalizar as imagens de SO, o Ubuntu Desktop, o site do Ubuntu. Download. Tem uma versão aqui mais nova, mas essa versão mais nova não é a versão LTS. LTS, digamos que é a versão stable, a validada, que você pode usar sem medo, tá? Essa aqui é como se fosse uma versão beta. Então baixem a versão stable, a versão LTS. Só clicar em download, o download irá iniciar também. Por fim, agora, de todos os programas, de fato, o PUT. put.org, download. Clicamos aqui em download PUT novamente. E vamos escolher aqui, de acordo com a arquitetura do nosso sistema, vamos escolher aqui o PUT 64 bits x86. Clicamos aqui e vai aparecer a tela de download. Eu já fiz o download também, não preciso então. Beleza, baixamos tudo o que é necessário. Então agora vamos para a parte de instalação. Primeiramente o nosso VirtualBox.
Uma instalação bem simples. Next, 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 yes, install. É uma instalaçãozinha bem rápida, sem maiores dores de cabeça. E aqui finalizou a instalação, a gente já coloca aqui para iniciar. Iniciou aqui meio grande, deixa eu ajustar o tamanho da tela. E prontinho, cá estamos. Eu já tinha a instalação do VirtualBox, tá? E já tinha algumas máquinas virtuais, olha, isso aqui tudo são máquinas virtuais que eu já tinha. E como eu só desfiz a instalação, mas não apaguei os arquivos, agora quando eu reinstalei, para vocês verem como é que faz, ele já puxou aqui todas as minhas máquinas, tá? Isso aqui são máquinas virtuais que eu uso para estudo, laboratório, enfim. Para vocês aqui, vai aparecer zerado, sem nenhuma máquina. Então, como é que a gente faz agora a instalação? Vamos começar pela instalação do Oracle Linux. Podemos vir por aqui em máquina e clicar em novo, ou vir aqui direto por esse botão grandão aqui e clicar em novo. Vamos digitar aqui Oracle Linux. Vou um tracinho aqui para ficar mais bonitinho. Próximo, selecionamos a quantidade de memória que essa máquina virtual vai ter, e isso depende muito da quantidade de memória que sua máquina tem. Se sua máquina tem 4 GB ou menos, deixa o padrãozinho que vier, tá? Se ela tiver mais de 4 GB, tiver 8 GB, por exemplo, pode selecionar 2 GB, que aí vai rodar mais tranquilo. Aqui nós vamos deixar as opções como default mesmo, default, desculpa, dinamicamente alocado. O disco que ele vai usar, o espaço que essa máquina vai utilizar, 12 GB, vou deixar como default também. Beleza, ela já apareceu aqui com as configurações que nós determinamos, Oracle Linux. Só que antes de iniciar a gente precisa setar algumas configurações, até mesmo porque a gente criou aqui, mas a gente não setou, por exemplo, a imagem que a gente baixou, a ISO, né, no site da Oracle. Então a gente seleciona aqui, vamos em configurações, sistema. Lembra que a gente aqui configurou a memória? Pois é, você também pode configurar a quantidade de processadores. É a mesma coisa. Se você tiver uma quantidade aqui razoável de CPUs, você pode aumentar para 2 pelo menos, tá? Nunca passe essa tarjazinha vermelha aqui, porque senão começa a interferir no seu próprio sistema, o Windows aí, que eu acredito. Então, 2 é mais que o suficiente, dá para você trabalhar tranquilamente. Então, com essas configurações aqui, 2 GB de memória, 2 processadores, você vai ter uma máquina muito boa. Linux é muito leve, não precisa se preocupar em tacar recursos computacionais nele, não. Com isso aqui, ele roda tranquilamente. Na parte de armazenamento, isso aqui é como se fosse o HD da sua máquina virtual, aquele de 12 GB que a gente selecionou na configuração anterior. E esse aqui é como se fosse um drive de CD. E ele não tem nenhum CD, está aqui vazio. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela ISO que a gente baixou do site da Oracle para ele entender que aquilo é um CD, ok? Uma ISO é um formato de um CD antes da gravação, então a gente vai fazer isso. Clicamos aqui neste CDzinho e para mim já apareceu porque eu já fiz esse passo antes, o CD do Oracle Linux, mas se não tiver aparecido, você clica aqui em escolher uma imagem de disco e vai na sua pasta de downloads ou onde quer que você baixou e seleciona o Oracle Linux. Por fim, a última configuração antes da gente ligar essa máquina vai ser em rede. Mude aqui do modo NAT para o modo Bridge. Depois a gente vai, se preciso, se vocês quiserem, durante as aulas eu te explico qual a diferença, eu explico para vocês qual a diferença desses dois modos, tá? Que são os mais usados aqui no VirtualBox para essas máquinas domésticas pessoais. Então selecione o modo Bridge e pronto, finalizamos as configurações e podemos ligar a nossa maquininha virtual do Oracle Linux. Agora, com tudo configurado, nós vamos fazer finalmente a instalação. Agora eu já estou aqui no controle do mouse, tá? Pode ver, temos a opção de instalar, de testar e de troubleshooting. Vamos fazer a instalação.
A instalação do Oracle Linux vai ser a mesma se você for fazer a instalação de um Red Hat, de um CentOS, de qualquer uma das derivações da distribuição da Red Hat, tá? Então, se você sabe fazer de um, você sabe fazer de praticamente todas as derivações Red Hat. Não demora muito para subir, já vai aparecer aqui o nosso painelzinho de configuração de instalação. Beleza, apareceu aqui Oracle Linux e aqui ele pede para a gente selecionar qual a linguagem ele vai utilizar durante o processo de instalação. Eu aconselho, tá, vocês sempre utilizarem o inglês mesmo, porque TI, mercado de TI, por mais que atualmente tenha aparecido muita documentação em inglês, muita documentação em português, documentações, softwares já estão vindo muito em português, mas a grande maioria ainda é somente em inglês. Fóruns, onde a gente nos ajuda bastante a troubleshoot, tirar dúvidas, os melhores estão em inglês, então é uma língua que você tem que se acostumar e saber pelo menos ler, ok? Então eu prefiro deixar o processo de instalação mesmo como inglês. Continue. Beleza, agora nós vamos fazer o que? Vamos aqui mudar o teclado. Beleza, o idioma da instalação é em inglês, mas o nosso teclado ele está em português. Então a gente precisa alterar isso aqui. Vamos tirar ele e colocar aqui o português do Brasil. Prontinho. Done. Installation Destination. Nós salvamos aqui, já vai aparecer ali o disco, só tem um disco, então ele vai ser o disco que vai ser utilizado para a instalação. Além de selecionar o disco, a gente pode também fazer algumas configurações de pontos de montagem, de separar, né, o disco em várias partições e fazer pontos de montagem de acordo com a necessidade. Uma instalação profissional é sempre bom, posso fazer algo customizado. Entretanto, isso aqui vai ser para uso doméstico, uso de laboratório, e a gente ainda não abordou tópicos de disco, então vamos deixar como padrão mesmo, tá? Não quero entrar nisso agora. Só voltar aqui, clique em Done e OK. Feito isso, nós podemos aqui, como a placa está em modo Bridge, nós podemos alterá-la, já colocar aqui em On, porque a máquina já vai subir então com um IP. Já com acesso à internet. Done. Beleza. Vamos setar uma senha de root. Fique à vontade para setar a senha que você preferir. E por fim, antes de começar a instalação, nós vamos selecionar qual parte deste sistema nós queremos instalar. Se a gente fizer a instalação do jeito que está aqui agora, ele vai vir com todos os pacotes dessa ISO instalado, inclusive com a interface gráfica. E não é o que a gente quer no Oracle Linux apenas a tela preta. Então nós vamos vir aqui e selecionar a instalação mínima, ok? Que a gente instala só o básico mesmo, e conforme a gente for precisando de um pacote de programas ou outro, a gente faz a instalação manual. Ok, deixa eu ir lá para o Done. Feito isso, nós podemos iniciar a instalação aqui, Begin Installation. Esse processo vai demorar um pouco, então enquanto ele vai instalando, eu vou dar uma pausa no vídeo e conforme finalizar essa parte da instalação, eu volto com vocês. Instalação concluída, já aparece aqui o botãozinho para a gente fazer o reboot do sistema e termos acesso aí ao SO de fato do nosso laboratório e podermos então
começar a brincar com ele, né? Claro que a gente não vai começar hoje, vai ser durante a primeira aula. Vamos selecionar aqui a primeira opção mesmo, o Oracle Linux, e vamos esperar subir. Não é um processo que demora muito, de vez em quando tem mensagem ou outro de erro. A gente pode até investigar depois, mas não é necessário agora neste momento. E pronto, aqui está o nosso SO, Oracle Linux. Vamos digitar aqui o usuário padrão, que é o usuário root, já que a gente não configurou nenhum outro durante o processo de instalação. E aquela senha que a gente configurou. E pronto, aqui está o nosso SO. Vamos só colocar aqui um IPADDR, um comando que dá algumas informações de rede. E aqui eu só quero pegar essa informaçãozinha aqui de IP. Essa aqui já é a nossa área de trabalho, tá? Do Oracle Linux. Vai ser por aqui que a gente vai poder fazer muitos estudos, testar muitos comandos, como ls, cp, host, name, -a, enfim. A gente vai passar por uma infinidade de comandos dentro desses sistemas. Beleza? Deixa eu fechar aqui, enviar um sinal de desligamento para essa máquina. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a parte de instalação do nosso Ubuntu. Essa primeira parte de configuração da máquina virtual é bastante similar. A gente só vai trocar CentOS por Ubuntu, basicamente. Já na parte de instalação, não. Aí vai mudar um pouquinho, mas nada brusco também, tá bom? É mais a interface, essas coisas. Ubuntu. Mesma coisa, 2 GB aqui. Vamos deixar isso aqui como default. 10 GB é o que ele recomendou, a gente deixa. E vamos fazer as mesmas configurações. Processador, vamos colocar 2. Armazenamento, vamos setar a ISO do Ubuntu. E a parte de rede, colocar a placa em modo Bridge. Ok, máquina pronta para ser iniciada. Este processo de inicialização é um pouco diferente, tá? E um pouquinho mais demorado, então eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo. Prontinho, pessoal, apareceu aqui já o assistente de instalação, né, do Ubuntu. Então tem aqui a parte do try Ubuntu ou install Ubuntu. O try ele vai subir o SO sem necessariamente fazer a instalação. Não é o que a gente quer instalar. Vamos deixar como em inglês mesmo. Install. Igualmente, né, aqui a parte do teclado a gente vai configurar aqui o nosso português do Brasil. E deixa eu aumentar um pouquinho aqui, não adiantou muito. Continue. Vamos fazer a instalação normal. Continue. Beleza, aqui está pedindo opções, né? Se ele quer limpar o disco e fazer a instalação. Deixa eu ver se eu consigo só ajustar o tamanho da tela aqui. Beleza. Continue. Isso aqui é a configuração, tá? De time zone. Então, a gente está aqui no time zone de São Paulo, né? Beleza, e aqui a gente vai configurar nosso nome da máquina. Ele já sugeriu um, vamos colocar aqui só Ubuntu LPI, nome de usuário, vou colocar o meu nome e minha senha. Diferentemente do Oracle Linux,
a gente não consegue acessar aqui direto com root, tá? Root é o usuário administrador do sistema. Aqui a gente vai ter que criar nosso usuário, é obrigatório, e através do nosso usuário a gente vira administrador, vira o root. Beleza, pessoal, agora é só concluir a instalação, tá? Depois que fiz a configuração de usuário e senha em nome da máquina. Ele já está fazendo a cópia dos arquivos, instalando o kernel e configurando a interface gráfica. E, por fim, ele dará a tela de login quando finalizar a instalação. Eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, tá? E assim que voltar, eu volto com vocês. Instalação completa, agora vamos fazer o Restart Now para finalizar a instalação e subir o nosso SO com interface gráfica. Ele está pedindo aqui para a gente remover a mídia de instalação. Muitas vezes ele pede isso e ele mesmo já remove. Vamos ver se já foi o caso. Beleza, ele mesmo já removeu. Então agora só dá Enter e o SO vai subir. Na versão 20 do Ubuntu, eu tenho uma máquina, que é a máquina onde eu trabalho, eu utilizo o Ubuntu, só que é o 18. Então eu vou conhecer junto com vocês aqui como é que é a interface desse Ubuntu 20. Connect, Ubuntu Single Sign-On, não, Skype. Vamos dar um Next aqui. Beleza. Downy. E essa é a cara do nosso Ubuntu. A gente pode ajustar aqui a tela depois, né? Ficar um tamanho mais visual. Mas esse é o nosso Ubuntu. Esse é o nosso SO. A gente pode depois fazer essas configurações de vídeo para ficar uma tela maiorzinha, né? Porque essa tela aqui está muito pequena. Mas ok. Por enquanto aqui o que é que importa? Vamos abrir aqui um terminal. A tela preta, que por mais que aqui tenha interface gráfica, um navegador aqui, por exemplo, a gente acessar a internet com, né, é um SEO normal, como se fosse um Windows. A gente consegue fazer as mesmas tarefas. Ok, abrir o navegador, vamos testar aqui a internet para vocês darem uma olhada. Está aqui o Google. Vamos acessar o Google para a gente testar a comunicação com a internet. Mas por enquanto é isso aí, gente. Está aqui a instalação do nosso Ubuntu, ok? Enquanto ele pensa aqui sobre a vida dele, né, e resolve ficar um pouco mais rápido, vamos iniciar aqui o nosso Oracle Linux também. Deixar aqui as duas máquinas ligadas para a gente acessá-las via put. Enquanto isso eu já vou aqui abrindo também o put. E essa aqui é a nossa ferramenta de conexão SSH, tá? A gente faz acesso remoto em servidores Linux. Vamos verificar ali. Vamos logar aqui logo no Oracle Linux root, assim é que a gente configurou. IP ADDR para a gente pôr IP e beleza. Agora vamos acessar essa máquina do Oracle Linux via put. Colocamos aqui o IP 192.168.0.114. Eu já posso inclusive já deixar essa sessão salva, ok? Vamos fazer assim logo, root, arroba, que aí já vem com o usuário. Save. Opa, preciso dar um nome, né? Oracle Linux. Save. E agora é só clicar aqui que ele vai puxar as configurações que eu setei lá. E tá aqui. root, arroba 192.168.0.114, que é este IP. A senha aqui eu configurei e estamos logados
no SO. Essa tela aqui agora é uma conexão remota para este servidor aqui instalado, tá? E nosso ambiente de trabalho vai ser nessa tela aqui do put. Beleza, pessoal? Da mesma forma, por mais que essa aqui tenha interface gráfica, a gente também consegue fazer esse tipo de acesso ficar só com tela preta. E aí a gente usa a interface gráfica só quando realmente a gente quiser utilizar esses recursos, ok? Deixa eu minimizar aqui. Não, vou agora acessá-lo também via put, via protocolo SSH, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Para começar, para a gente acessar essa máquina via SSH, a gente precisa primeiro instalar o SSH. O Oracle Linux ele já veio com o programa do SSH instalado como padrão. Não é o caso do Ubuntu, ele não vem como padrão. Então a gente vai vir aqui em terminal, vamos virar root, porque só o root consegue instalar pacotes, né? Para isso a gente vai usar o comando, depois a gente vai se aprofundar nisso, não se preocupem. A gente vai utilizar o comando que troca de usuário, que é o su. A gente vai usar ele em conjunto junto com o sudo, tá? Então a gente vai depois eu vou explicar esses dois comandos, tá? O sudo e o su. Então a gente vai dar aqui um sudo su espaço traço. E ele vai pedir a senha do nosso usuário novamente. Usuário, arroba, nome da máquina. E aqui está agora, depois que eu executei esse comando, digitei minha senha, ficou usuário, arroba, nome da máquina, só que agora eu troquei o usuário, agora estou com root. E o que eu preciso instalar é o gerenciador de pacotes, tá, gente? apt-get install. Não se preocupem novamente, tá? Todos esses comandos que eu estou dando aqui agora, durante o curso nós vamos nos debruçar sobre eles, vamos explicar tudo que eles fazem, podem fazer, tá bom? Então, mas por enquanto vamos apenas instalar aqui o SSH para a gente conseguir acessar remotamente. Então é open ssh-server. Deseja instalar? Sim ou não? Y ou N? Sim, Y. Beleza, está baixando os pacotes e vamos lá, concluindo a instalação. Pronto, agora nós temos o SSH, vamos ver. systemctl status ssh service. E ele já está aqui no systemd, é o que gerencia os serviços da máquina. E ele está ativo, ele está rodando. Ok. Vamos tentar então agora acessar esta máquina remotamente. IP addr, ele está com este IP aqui. Vamos abrir aqui nosso put. Essa seção do put está no Oracle Linux. Nova seção. Vamos colocar aqui um Robson arroba 192.168.0.121. Aqui está Robson. Vamos digitar a senha. Beleza, loguei no meu Ubuntu e vamos colocar aqui sudo su traço para virar o root também. Eu quero estar com root e pronto, estamos aqui de um lado, via put acessado no Oracle Linux e de outro lado via put acessado no Ubuntu. E esses serão nossos locais de trabalho, o Oracle Linux e o Ubuntu. Para ficar mais bonitinho, vamos fazer assim aqui na maquininha do Oracle Linux. Vamos dar um nm tui set system hostname. Vamos colocar Oracle Linux. Dá um OK. OK. E na próxima vez que eu rebootar, vou até dar logo esse reboot aqui. Estou dando um reboot na máquina, ela está reiniciando. Vamos acompanhar por aqui.
E aí, quando ela subir, ela já vai subir com um novo nome de máquina. Ok, vamos voltar para cá. Vamos clicar aqui na parte de cima e dar um Restart Session. Pediu a senha. Clear, clear e pronto. Aqui estamos com as nossas duas máquinas. Root @Ubuntu LPI, root @Oracle Linux. As duas máquinas pronto para uso. E por enquanto é isso, pessoal. Quem tiver aí recursos computacionais, né, disponíveis para fazer a instalação dessas duas máquinas, façam, pois nós vamos precisar. Será muito bom se você puder fazer algumas atividades na sua casa, nos seus laboratórios mesmo, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê no primeiro dia de aula do curso. Até mais.